Queridos filhos, os homens perversos mudarão as leis divinas, mas as verdades de Deus serão eternas. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Estai atentos, para não ser desenganados. Em Deus, não há meia-verdade. Os homens perversos mudam as leis divinas, quando criam leis para permitir o aborto e a eutanásia. A França se tornou o primeiro país do mundo a incluir na Constituição o direito ao aborto. O aborto já era legalizado na França desde 1974. A decisão histórica foi aprovada pelo parlamento. Foram 780 votos a favor e 72 contrários, e deve ser promulgada pelo presidente Emmanuel Macron nesta sexta-feira. Os homens perversos mudam as leis divinas, quando criam leis favoráveis ao homossexualismo. O Papa Francisco manifestou apoio à criação de leis a garantir a união civil de casais do mesmo sexo, segundo a agência de notícias católica. Os homens perversos mudam as leis divinas, quando criam leis para favorecer o Estado laico. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Nessa mensagem, Nossa Senhora também falou que, em Deus, não há meia-verdade. E não há como negar que o pontificado do Papa Francisco está repleto de meias-verdades. Em todas as suas homilias, ele sempre mistura verdades com mentiras para enganar os incautos. E infelizmente ele tem conseguido grandes êxitos, porque muitos já foram enganados, principalmente os homossexuais. As leis sagradas serão mudadas para agradar os homens. Os homens perversos mudarão a Sagrada Escritura, mas, no coração dos que amam a verdade, a luz divina jamais se apagará. Os homens perversos que se acham os donos da verdade, mudarão a Sagrada Escritura. You know, Gutenberg printed the Bible in the middle of the 15th century. The printing press printed as many copies of the Bible as Gutenberg instructed it, but it did not create a single new page. It had no ideas of its own about the Bible. Is it good? Is it bad? How to interpret this? How to interpret that? AI can create new ideas, can even write a new Bible. Mesmo que os homens consigam mudar a Bíblia e alterar as leis sagradas, eles jamais conseguirão escapar do julgamento de Deus. Quando você morrer, você não será julgado pelos políticos, pelos líderes religiosos, ou por aqueles que pretendem mudar as sagradas escrituras, mas você será julgado por Deus. Muitos intelectuais não conseguem compreender algo tão óbvio. Queridos filhos, as leis sagradas serão enfraquecidas, e poucos terão respeito pelo sagrado. Os clérigos da Santa Igreja se afastarão da verdade, e grande número abraçarão falsas doutrinas. Haverá grande confusão espiritual na casa de Deus. A falta de ordem provocará divisões, e os poucos pastores fiéis que restarão, não serão respeitados. Os clérigos da Santa Igreja abraçarão falsas doutrinas. É exatamente isso que nós estamos vendo em nossas igrejas, e, com total apoio do alto comando do clero. Vejam o caso do Sínodo da Alemanha, que de uma forma bem clara, ensina falsas doutrinas e promove o homossexualismo. Vejam o caso do Padre James Martin, e tantos outros clérigos que seguem falsas doutrinas, e profanam os templos sagrados de Deus. Hi, I'm Father Jim Martin. I'm a Jesuit priest and author of the book Building a Bridge. Over the last few months, I've heard from many LGBT Catholics who are struggling with their faith and their place in the church. Vejam o caso das falsas freiras,
que defendem abertamente o homossexualismo. Hasta ahora el Papa ha recibido y es amigo de gays, de trans, les está dando voz. No nos olvidemos que en un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay y lo ha puesto en un cargo vaticano. ¿Tú crees que si Kiko Hernández tiene sexo con Fran Antón, cometerá pecado? Para cometer un pecado es muy complicado, querer hacer mal, querer... ¿Pero qué le recomendarías, que sí o que no? Si se quieren, ¿quieres que te diga? Queridos filhos, as leis sagradas serão abandonadas, e muitos perderão a verdadeira fé. Sofro por aquilo que vem para vós. Enfrentai com coragem os obstáculos que surgirem em vossa caminhada. Muitos perderão a verdadeira fé. Isso acontece quando muitas pessoas deixam-se seduzir facilmente pelos mestres de outras religiões e seitas, em troca de alguns prodígios feitos pelo demônio. Por exemplo, a cura de doenças físicas e ajuda nos negócios. Essas pessoas encontram esses prodígios no protestantismo, no espiritismo, no candomblé, na umbanda, nas seitas satânicas, etc. Rezai pela Igreja. O grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder político. Leis serão criadas para impedir a ação da Igreja. Em muitos lugares templos serão destruídos e os cristãos hão de chorar e lamentar. O grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder político. É exatamente isso que nós estamos vendo na China, na Coreia do Norte, na Nicarágua e em tantos outros países onde os seus governantes perseguem ao cristianismo. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. A China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo. É preciso obter uma licença para divulgar esse tipo de informação, seja por sites, aplicativos, blogs ou transmissões ao vivo. Mas só serão aprovadas as mensagens que estiverem de acordo com a política do país. Na terra de Santa Cruz, vereis horrores. Leis serão criadas que impedirão a ação do povo de Deus. Leis serão criadas que impedirão a ação do povo de Deus. Ou seja, as leis criadas em favor do Estado laico, as leis criadas contra a intolerância religiosa, que, na prática, beneficiam apenas as outras religiões e seitas, menos a Igreja Católica. Leis criadas para favorecer a proliferação de seitas satânicas. Leis criadas para fechar igrejas católicas e aprisionar sacerdotes. Os homens desafiaram as leis de Deus e caminham como cegos, a guiar outros cegos. É exatamente isso que está acontecendo. Os líderes cegos da igreja tentam guiar outros cegos. Os governantes políticos cegos pela sua sede de poder e pelas ideologias marxistas tentam guiar outros cegos, que deixam-se adestrar facilmente pelos ditadores dos seus países. Assim é o nosso mundo na época atual. Só não vê aqueles que estão espiritualmente cegos,